Os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Os três primeiros evangelhos são chamados sinóticos porque vêm pela mesma ótica, ou apresentam sobre o mesmo ponto de vista a vida de Cristo. Eles complementam a descrição do Filho de Deus feita por João em seu evangelho. Em nosso estudo, abordaremos o assunto em duas partes. Primeiro, consideraremos as características específicas de cada evangelho. Em segundo lugar, analisaremos os pontos comuns entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em outras palavras, examinaremos as características que diferenciam um livro do outro e quais delas são comuns a esses três evangelhos. Evangelho de Mateus. Autor: Mateus, um dos discípulos de Cristo, escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Ele se chamava Levi e trabalhava como publicano, coletando impostos na Palestina até que recebeu o chamado para seguir a Jesus. Propósito e conteúdo. Mateus escreveu seu evangelho principalmente para leitores hebreus e apresenta Jesus como o Messias, o Rei dos Judeus. Podemos perceber isso em passagens como a genealogia de Cristo, em Mateus 1, do versículo 1 ao 17, a visita dos magos, em Mateus 2, do 1 ao 12, a entrada do Mestre em Jerusalém, Mateus 21, versículo 5, o julgamento das nações, Mateus 25, do 31 ao 46, e em comum com outros evangelhos, a inscrição sobre a cruz, Mateus 27, versículo 37. Além dessas, há muitas outras passagens do primeiro evangelho que dizem respeito ao reino dos céus, expressão usada apenas por Mateus. Esse livro também faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele une as profecias sobre a vinda do Messias com o cumprimento dessas predições na pessoa do Senhor Jesus. Muitas são as vezes em que Mateus faz alusão a elas, vinculando-as ao assunto. Passagem como 1, versículo 22 e 23, capítulo 2, versículo 15, capítulo 17, 18, 23, entre outros, tem particular importância. É como se Mateus fosse o primeiro a notar que o Antigo Testamento afirma: ele está vindo. E então o evangelista apresenta sua própria mensagem: ele chegou. Os discursos de Cristo. Podemos observar facilmente nesse evangelho o destaque dado aos discursos de Cristo. Como podemos ver com clareza no esboço do livro, o padrão usado por Mateus inclui narrativas a respeito de Jesus. Então, na sequência do texto, o autor transcreve importantes discursos feitos pelo Mestre. São 5 ao todo, uma em cada divisão principal. Primeiro Sermão do Monte, capítulo 5, Chamado dos 12, capítulo 10, Parábola sobre o Reino, capítulo 13, Significado da Grandeza e do Perdão, capítulo 18 e Discurso Profético, capítulo 24. De uma maneira ou de outra, cada um desses discursos tem relação com as afirmações do rei a respeito daqueles que compartilharão seu reino. Esboço. À luz do tema destacado nesse evangelho, apresentamos o seguinte esboço, que auxiliará o progresso do estudante na análise do livro. O segredo para a estrutura de Mateus está na repetição quíntupla da expressão quando Jesus acabou, ou concluiu, ou ainda tendo acabado. Essas expressões marcam o fim de cada uma das principais divisões do evangelho de Mateus, juntamente com a introdução e as 2 seções conclusivas. As 5 divisões seguintes formam o registro completo de Mateus. Apresentações do rei, exigências do rei, feitos do rei, planos do rei, destino do rei, problemas do rei, morte e ressurreição do rei, comissão final feita pelo rei. O Evangelho de Marcos. Autor: ao contrário de Mateus, Marcos não foi originariamente um dos discípulos de Cristo. No entanto, era nativo de Jerusalém. Atos 12, capítulo 12. Companheiro de Simão Pedro, 1 Pedro 5,13 e primo de Barnabé, Colossenses 4,10. Este, por sua vez, tinha estreito relacionamento com Paulo e os apóstolos em Jerusalém. O convívio de Marcos com esses apóstolos era suficientemente próximo para que ele pudesse conhecer bem os fatos relacionados à vida de Cristo e às atividades dos cristãos primitivos.
No ano de 112 d.C., Papias se referiu a Marcos como o intérprete de Pedro. Uma comparação entre o Evangelho de Marcos e o sermão feito por Pedro, citado em Atos 10, do versículo 34 ao 43, mostra que esse foi um resumo da vida de Jesus, ao qual Marcos acrescentou muitos detalhes. Propósito e conteúdo. Marcos endereçou seu evangelho principalmente a leitores romanos e apresentou Jesus como obreiro, o servo de Jeová. De acordo com a tradição, Marcos fez esse registro da vida de Cristo em Roma. A principal característica de Jesus em Marcos é sua diligência, a marca de um bom servo. A palavra grega euteos, traduzida várias vezes como logo, imediatamente, no mesmo instante, aparece 42 vezes no livro. Essa mensagem trazia um apelo natural ao leitor romano, sempre atarefado e pragmático. De acordo com a porção do texto que Marcos dedica à morte e ressurreição de Cristo, são elas as suas mais importantes obras. A narrativa da Semana da Paixão, a última semana da vida de Cristo, ocupa cerca de 3/8 do livro. Essa é a parte mais pungente do registro e demonstra claramente que aspecto da vida de Cristo os escritores dos evangelhos consideravam mais importante. Esboço. Dando continuidade ao tema das obras de Cristo, o resumo a seguir apresenta a vida do Mestre com uma série de viagens enquanto ele desenvolvia seu ministério. Lendo a respeito disso, ficamos impressionados ao ver a obra contínua do servo de Jeová. Introdução, eventos preparatórios, primeira viagem pela Galileia, milagres e parábolas, viagem a Decápolis, segunda viagem pela Galileia, retiro para o deserto, terceira viagem pela Galileia, viagem ao território do norte, primeiro anúncio da paixão, quarta viagem pela Galileia, segundo anúncio da paixão, viagem pela Pérea e Judeia, o terceiro anúncio da paixão, ministério em Jerusalém e, por fim, paixão e ressurreição. O Evangelho de Lucas. Autor. De acordo com o Novo Testamento, Lucas era médico, Colossenses 4, no versículo 14. Foi companheiro de Paulo, Filemão 24, e autor de 2 livros sobre a vida de Jesus e o crescimento da igreja, Lucas e Atos. Seu evangelho é o favorito de cristãos e não cristãos por causa da maneira sublime como apresenta a vida imaculada do Mestre. À semelhança de Marcos, Lucas não foi originariamente um dos discípulos de Cristo. Propósito e conteúdo. Lucas direciona seu evangelho principalmente a leitores gregos ou gentios e apresenta Jesus como filho do homem, o ser humano ideal. Como os gregos há muito buscavam um homem perfeito, Lucas desenvolveu sua obra para o fim e essa busca. Algumas de suas passagens mais importantes são o relato do nascimento de Cristo, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, capítulo 2, do versículo 8 ao 20. O testemunho de Deus a respeito do seu Filho, no capítulo 3, os anúncios de Jesus como ungido, no capítulo 4, e a missão do Filho do Homem, no capítulo 19. Juntamente com essas passagens, devemos considerar a ênfase que Lucas dá às orações de Jesus, suas parábolas inigualáveis, no capítulo 10, no capítulo 15 e no capítulo 18, suas interessantes características humanas no capítulo 10, no capítulo 19 e no capítulo 24, de que o Senhor fez uso ao lidar de maneira graciosa, porém firme, com pessoas de destaque e proeminência do Espírito Santo na vida de Cristo. No capítulo 1, no versículo 35, capítulo 3, no versículo 22, no capítulo 4, no versículo 1 e no capítulo 18. Uma ilustração adicional do escopo desse livro é a repetição de frases relacionadas com o ser humano. Do início ao fim de sua primeira obra, Lucas demonstra que o Evangelho, as boas novas de Deus, foi entregue a toda a humanidade. Esboço. Esse esboço baseia-se no conceito de Cristo como Filho do Homem. Lucas o mostra levando adiante seu ministério entre os povos da Palestina, com a perspectiva de entendê-lo até as regiões mais distantes.
Prólogo, declaração do propósito de Jesus, no capítulo 1. Preparação do Filho do Homem, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 4. Ministério do Filho do Homem na Galileia, no capítulo 4. Ministério do Filho do Homem da Pérea, no capítulo 9. Ministério do Filho do Homem em Jerusalém, no capítulo 18 até o capítulo 21. Ministério da Paixão do Filho do Homem, do capítulo 22 ao capítulo 23. E o Ministério da Ressurreição do Filho do Homem, no capítulo 24. Características comuns aos evangelhos. Enquanto cada evangelho possui uma ênfase distinta, há vários eventos ou aspectos comuns a todos eles. Isso faz com que as características listadas a seguir sejam as mais conhecidas dentre os ensinamentos e acontecimentos do ministério de Cristo. Isso faz com que as características listadas a seguir sejam as mais conhecidas dentre os ensinamentos e acontecimentos do ministério de Cristo. O anúncio do Salvador por João Batista, em Mateus 3, Mateus 1 e Lucas 3. O batismo do Salvador em Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 4. A tentação do Salvador em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4. Os ensinos e milagres do Salvador, a maior parte de cada evangelho. Transfiguração do Salvador em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. O julgamento, morte e sepultamento do Salvador em Mateus 26, 27, Marcos 14, 15, em Lucas 22 e 23 e a ressurreição do Salvador em Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24. Outras características especiais. Além disso, o nascimento de Cristo, determinados fatos de sua vida são apresentados com detalhes. A natureza incomum do nascimento de Cristo. Nos evangelhos é dada especial ênfase à natureza incomum do nascimento de Cristo, profetizando no Antigo Testamento, anunciado a José e Maria por intermédio de um anjo e levado a efeito pela operação do Espírito Santo. Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2. As parábolas de Cristo. Os ensinos e milagres de Cristo ocupam a maior parte do registro dos evangelhos. O uso frequente de parábolas foi uma peculiaridade de seus ensinamentos. Uma parábola é uma história ou situação no mundo natural e humano usada para ilustrar ou defender algum princípio espiritual. Nesses 3 evangelhos, encontramos no mínimo 30 parábolas separadas, além de outras declarações axiomáticas curtas de natureza parabólica. Entre as mais notáveis estão as parábolas do reino em Mateus 13 e as parábolas da moeda, da ovelha e do filho que havia perdido em Lucas 15. O reino. Um dos pontos mais importantes do ensino do Nosso Senhor diz respeito ao reino. As expressões o reino dos céus e o reino de Deus aparecem com frequência, embora a primeira limite-se apenas ao Evangelho de Mateus. O reino de Deus é essencialmente seu governo sobre a criação. Ele é, antes de tudo, uma realidade espiritual. Não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele está no coração dos crentes, mas também é visível. Virá o Filho do Homem na sua majestade, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Mateus 25, 31 ao 32. Nessa época, o Senhor aparecerá e governará sobre a terra, acontecimento de menção recorrente nos escritos proféticos. Quando o reino for anunciado por João Batista e pelo Senhor Jesus, o aspecto destacado era o espiritual. No advento do dia do Senhor, ao final dessa era, a ênfase dada será ao aspecto visível do reino. Assim, a vontade de Deus se cumprirá. Todas as coisas serão reunidas em Cristo e, por fim, Deus será tudo em todos. Os milagres. Juntamente com os ensinamentos, os milagres de Cristo formam parte importante de seu ministério. Eles eram tanto a prova de sua natureza messiânica, como se tornavam em ocasião para mostrar às pessoas que elas tinham uma necessidade maior que a necessidade física. Isto é, traziam consigo uma carência espiritual. Tomando por base a extensão de cada livro, podemos dizer que há mais milagres relatados em Mateus do que
em Marcos do que em Mateus e Lucas, no mínimo 20 casos distintos. Isso combina bastante com o registro de Marcos sobre o servo atarefado. No início de seu ministério público, quando o Senhor anuncia formalmente ser o ungido de Deus em Lucas 4, do versículo 16 ao 21, menciona dois aspectos de sua comissão: a proclamação do Evangelho e a realização de milagres. Quando ele se proclamou a si mesmo, acrescentou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Tanto suas palavras como suas obras eram meios de revelar Deus à humanidade. Essa era a tarefa do Filho. Mateus 11, versículo 27. Perguntas para debate. O que são os evangelhos sinóticos? 2. A que público destinava-se cada um dos evangelhos sinóticos e com que propósito foi cada um deles registrado? 3. Faça um resumo do conteúdo distintivo de cada um desses livros. 4. Apresente no mínimo um fato biográfico importante sobre autores dos 3 evangelhos. Ilustre a sua resposta mencionando uma referência bíblica em cada fato mencionado. 5. Proponha um debate sobre a posição singular do Evangelho de Mateus. Estabeleça uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. 6. Enuncie os 5 principais discursos de Cristo apresentados por Mateus. 7. Como as obras de Cristo receberam proeminência no Evangelho de Marcos. 8. No Evangelho de Lucas, de quais maneiras Jesus é apresentado como Filho do Homem? 9. Quais as características comuns aos 3 livros? E 10. Quais são suas peculiaridades? Atividades práticas. Faça um resumo dos evangelhos sinóticos. 2. Para maior compreensão dos evangelhos sinóticos, faça uma tabela simples, mostrando os aspectos importantes de cada um, tais como o tema principal, os personagens, as parábolas, os milagres, os ensinamentos de Jesus. 3. A partir do estudo do item número 2, entre a evolução da oposição feita a Jesus, quanto ela começou, quando ela terminou, de que pessoa geralmente partia essa oposição, quais eram as questões levantadas. E 4. Faça um resumo dos ensinamentos preditivos apresentados no discurso profético de Jesus. O Evangelho de João. Autor. De acordo com a tradição deste, o 2º século se conserva na Igreja. O 4º evangelho é de autoria do apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Como um dos 12, ele mantinha com Jesus estreita convivência. Com frequência, ele é identificado como discípulo amado, que figura anonimamente em várias situações relatadas nesse livro, no capítulo 13, 18, 16, 19 e 27. Propósito e conteúdo. Ele declara abertamente seu propósito em escrever esse evangelho no capítulo 20, do versículo 30 ao 31. Ele enfatiza 3 palavras importantes: sinais, crer e vida. Se tivermos um bom entendimento desses termos, juntamente com a compreensão da maneira como João os emprega em seu evangelho, poderemos obter o conhecimento prático do conteúdo do livro. Sinais. A palavra sinais é usada por João para descrever os milagres de Jesus. Com isso, ele pretende impressionar seus leitores com o significado de cada milagre narrado e, sobretudo, com a revelação de quem Jesus realmente é. Analisados em conjunto, os sinais se prestam para demonstrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Dos muitos sinais que Jesus realizou, João selecionou 7 para demonstrar a natureza de Cristo. Cada um deles transmite uma mensagem particular. 1. Transformação da água ao vinho, o poder de Jesus sobre a qualidade. 2. Cura do filho nobre, o poder de Jesus sobre a distância física. 3. Cura do homem que não podia mudar sua situação, o poder de Jesus sobre o tempo. 4. Multiplicação dos pães e peixes, o poder de Jesus sobre a quantidade. 5. Caminhar sobre as águas, o poder de Jesus sobre as leis da natureza. 6. Cura do cego, o poder de Jesus sobre uma situação sem solução. E 7. Ressurreição de Lázaro, o poder de Jesus sobre a morte. Desses 7 sinais, 5 são mencionados apenas no Evangelho de João.
A multiplicação dos pães para 5.000 homens é o único milagre citado por todos os autores. A caminhar sobre as águas é mencionado apenas nas narrativas de Mateus e Marcos. Crer. Uma das palavras mais citadas por João em seu livro é a palavra crer. Ela é mencionada 98 vezes e é sempre apresentada sob a forma de verbo, nunca como substantivo. Crer, nunca crença. Isso transmite a quem lê o Evangelho de João a ideia de ação, a sensação de que algo está acontecendo. João ensina o que significa crer em Jesus, não tanto pela definição do termo, mas por meio de ilustrações. Ele usa a palavra para descrever a reação das pessoas para com Jesus. Se aqueles que ouviam criam nele, tornavam-se seus seguidores. Se não criam, passavam a opor-se a ele. Qualquer que fosse o caso, uma vez que o tivessem conhecido, esses não poderiam permanecer neutros. Juntamente com a palavra crer, João emprega vários sinônimos para tornar mais claro o seu significado. Alguns deles são receber, beber, vir, comer e entrar. Todas essas palavras, usadas rotineiramente, ganham significado pleno quando aplicadas ao relacionamento espiritual de homens e mulheres com Cristo. Crer nele é como receber um presente, beber água refrescante, entrar pela porta do aprisco. A necessidade é satisfeita, a sede e a fome são saciadas. Vida. Esse termo expressa o resultado de crer em Cristo. Para receber vida, temos de nos tornar filhos de Deus mediante o novo nascimento e então nos tornarmos parte de sua família. É quando passa pelo novo nascimento que o crente recebe a natureza divina. O Senhor Jesus disse ao fariseu Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele descreve essa vida como eterna em sua qualidade. Portanto, é o oposto ao estado de morte espiritual, que significa perdição. Além disso, esse dom se manifesta na pessoa que recebe a Cristo. O Espírito Santo, o agente da regeneração, torna-se como um rio vivo fluindo do interior daquele que bebeu da água da vida. Dessa maneira, a vida alcança as pessoas que convivem com o crente como um riacho que rega um solo ressecado. Assim, João declara o seu propósito. Ao escrever sobre a vida de Cristo, ele busca levar seus leitores a se colocarem face a face com o Mestre, que por suas palavras e ações confronta a humanidade com uma grande decisão. Do início ao fim, João descreve Cristo como Deus e, no entanto, ele veio ao mundo em forma humana, de maneira a poder ele próprio trazer vida àqueles que estão na sombra da morte. Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou. Como o Senhor que vive, incita devoção e lealdade aos seus seguidores. Esboço. Prólogo à apresentação do Filho de Deus, ministério público do Filho de Deus, confrontando indivíduos, confrontando as multidões, entrando em conflito com as multidões, um clímax no ministério público e ministério particular do Filho de Deus, a última ceia, último discurso, oração sacerdotal, o ministério de sofrimento do Filho de Deus, traição e julgamentos, crucificação e sepultamento, ressurreição, conclusão, apelo final do Filho de Deus.